E ele veio todo bonitão hoje, meu. Todo chique. Parece que ele já sabia. Não, o Espírito Santo já sabia. Jesus já sabia. Era ele que ia orar hoje. A paz do Senhor, igreja. Pego de surpresa aqui, meu Deus do céu. Senhor, em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha trazer um maná do céu neste culto maravilhoso, papai, que o Senhor venha usar o teu filho. Deus maravilhoso, que ele traga o melhor de ti, papai, para nós, para nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, amém. Me perdoa o coração. E nunca mais voltar em adoração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vou aproveitar que os irmãos estão em pé, já para fazer a leitura. Aqueles que estiverem com as suas Bíblias, por favor, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 38. Quando os irmãos vão abrindo, eu queria agradecer a oportunidade ao pastor Paulo, um grande amigo da nossa família. Nós temos, graças a Deus, na nossa caminhada, a grande honra de conhecer o pastor dessa igreja, o Paulinho. Eu fico muito feliz pelo convite, porque há muitos anos eu não subia numa tribuna para pregar. E eu falei com Deus no culto que eu vim visitar meu pai. Eu falei: Senhor, eu queria voltar a pregar. E eu, aleluia, e a conexão pegou na hora. E o pastor Paulo falou comigo no final do culto. Eu queria contar, já começar testemunho já com os irmãos. Eu queria agradecer ao meu pai, meu honroso pai, que sempre nos deu muito exemplo dentro de casa. E hoje, apesar da doença, apesar da dificuldade, apesar das dores, eu vejo meu pai aqui. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E agradecer também a todos os meus familiares que vieram em peso. Isso é uma característica da minha família, irmão. Todos nós somos, graças a Deus, apesar das lutas, apesar das provas, apesar das dores, nós somos todos unidos. E eu fico muito feliz que em todos os momentos importantes da minha vida, minha família está em peso. Tio Mauro, tio Marco, minha mãe, meu pai e todos os meus demais familiares. Muito obrigado por todos vocês terem vindo nessa noite, né? Então vamos à leitura da palavra. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluia. Você pode dizer amém? Todos podem se assentar, em nome de Jesus. Irmão, faz muito tempo que eu não prego, então eu queria começar aquecendo com os irmãos. Porque eu lembro na minha casa, quando a gente era pequenininho, a gente sempre começava com um louvor específico. E esse louvor era aquele lá: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, aleluia! Eu quero ser um vaso. Esse não é bom para relaxar, irmão.
bom para ficar tranquilo, para soltar um pouco. Graças a Deus. Aleluia. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, seria: a promessa alcança os filhos. No domingo passado, nós participamos de um dos sacramentos da igreja, o mais importante na minha visão, além do batismo e da confissão. Nós participamos da Santa Ceia do Senhor. E a mensagem que o pastor trouxe falou muito no meu coração, eu chorei o tempo inteiro. Porque aquela mensagem fala da maior história de todos, do maior testemunho de todos. Aquela história fala sobre o testemunho de Jesus Cristo. Ele deixou conosco não apenas a sua conduta, mas tudo aquilo que ele fez foi testificado. E o que foi testificado por Jesus Cristo, pelos seus apóstolos, por aquelas testemunhas oculares que viram tudo, que viram todos os milagres, que comeram do pão, que beberam do vinho, que comeram dos peixes na multiplicação, tudo aquilo que foi registrado se tornou uma grande história para nós. A maior história de todas, graças a Deus. E o pastor pregou aquilo entrou no meu coração e eu falei, olha, eu acho importante deixar o segmento dessa história para os irmãos. Porque Cristo veio, Cristo deu um até logo para nós. Mas e aí? O que acontece depois? Quando Jesus Cristo ele vai ao Pai, lá em João capítulo 14, versículo 16 a 18, ele fala: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Aleluia. Oh, glória a Deus! Que grande promessa que nós temos em nossas mãos, que grande promessa que Cristo faz. Ele diz que o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo estará conosco para apacentar a sua igreja. Porque Cristo foi o grande fundador, mas é o Espírito Santo que conduz a nossa vida, que conduz essa igreja. Aleluia! E depois dessa grande promessa, passam-se dias, passam-se horas, e as pessoas se sentem órfãos, é natural. Cristo, na sua assunção, ele promete: eu rogarei ao Pai que deixe convosco o meu Espírito Consolador, o Espírito Santo. Mas ainda faltava o derramar do Espírito Santo. Talvez fosse num dia auspicioso como esse, que se reúnem todos os apóstolos para o Pentecoste. Talvez fosse numa noite como essa. E ali não foi o final de alguma coisa. Não foi um derramar que veio e se passou. Não foi um dia que foi escrito na história. Ali foi um grande marco. Foi o início da nova história. Aleluia! E essa nova história é o que nós vivemos hoje. Mas precisamos de visão espiritual para entender isso. Para entender que o Espírito Santo ainda nos conduz. Para entender que o Espírito Santo ainda está entre nós. Que o nosso Cristo ainda está vivo. Aleluia! A igreja ainda continua. A promessa ela continua. Pedro logo após, no versículo de número 38, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Todos que estavam ali receberam. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu acredito que hoje em dia, nós não conseguimos perceber com tanta veemência, com tanta clareza, com tanta objetividade. Não é tangível para nós isso. Parece que nós adoramos a um Cristo que já foi morto, que está lá pendurado ainda no madeiro.
Eu queria dizer para você que depois do madeiro ainda teve o terceiro dia. Aleluia. E no terceiro dia ele vem ressurreto. Aleluia. Oh, glória. O meu Cristo está vivo. Aleluia. Oh, glória. Essa promessa ficou no nosso coração. Mas falta às vezes convicção para nós de afirmar isso todos os dias da nossa vida. Nos falta convicção. A próxima geração que aí está já não tem mais forças, já não tem mais valores e princípios. Dentro das nossas casas, infelizmente, tem uma ferramenta como essa que nos abre um mar de possibilidades. Já dizia um grande sociólogo que nós, depois do advento da internet, nós vivemos em um mundo chamado mundo líquido. Esse sociólogo chamava-se Zygmunt Bauman, um alemão. E essa liquefação, e no sentido financeiro, essa liquidez das relações humanas, também quer dizer que ao se relacionar um com o outro, ao olhar um para o outro, nós já não damos mais o valor devido a cada um. Para que eu vou viver um momento memorável? Esse dia de hoje, será que ele é memorável? Para que eu vou lembrar do que está acontecendo? Sendo que eu posso pegar uma caixinha como essa, tirar foto, postar em rede social, receber ali um ovacionamento momentâneo, um like, e isso vai se passar. Nós já não vamos mais lembrar do que está acontecendo. Passam dias, passam horas. As pessoas, quando querem se relacionar, abrem lá um Instagram da vida, um Tinder da vida, e ali tem um catálogo enorme de possibilidades e opções. E dentro dessas opções ele vai escolher uma hora que não está mais tão legal, que a relação já ficou desgastada, a pessoa já pensa logo, ora, eu preciso valorizar esse ser humano que está aqui comigo. O mar está aberto aí, ó. O mar está para peixe. Eu posso pegar qualquer um dessa lista enorme que me tem aqui disposta. Mas eu queria dizer aos irmãos que cada um de nós ainda valemos a pena. Essa liquefação das nossas relações, essa liquidez tão rápida. Ora, já estou namorando, já estou conversando com mais 3 aqui, que daqui a pouco eu posso trocar rapidamente. Essa liquefação tem destruído a nossa percepção de valor. A percepção de valor que nós temos uns nos outros. Irmão, eu tenho certeza que cada noite com a família, cada noite com os pais, esse dia meu pai foi comer um biltão na minha casa, que nós preparamos. Eu olhei para aquele momento e falei, putz, pode ser que nunca mais tenha um momento como esse. Pode ser que nunca mais eu possa abraçar meu pai e dizer para ele que eu amo ele. A primeira coisa que eu fiz foi lá, dar um abraço para meu pai, com um beijo. Falei, papai, obrigado por ter vindo. Porque nós, às vezes, não percebemos, mas na singeleza das coisas, na simplicidade das coisas, Cristo se revela para nós de maneira tão poderosa, graças a Deus. E aí segue essa liquefação. Nós não sentimos que estamos pisando em solo firme. Quando nós começamos um relacionamento, sempre fica aquela desconfiança. Sempre fica aquele oculto. Sempre fica aquela sombra, uma neblina na frente daquela relação. Porque nós não temos plena e firme confiança. Nós não temos a verdade do nosso lado. Porque assim como o meu tio uma vez ensinou, o tio Marco, a verdade está no campo do etéreo. A verdade está no campo de Deus. Se você perguntar para testemunhas oculares de alguma coisa, acontece um grande evento. Se você perguntar para testemunhas oculares o que aconteceu, cada um vai falar a sua maneira, da sua perspectiva, talvez com distorções. É por isso que a nossa Bíblia, ela tem tanto peso histórico, porque tudo que acontece aqui, toda a história de Jesus, aleluia, foi vista por pessoas diferentes. Os livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, todos esses são perspectivas diferentes, aleluia. São pessoas que conviveram com o nosso Cristo e viram a sua vida.
viram os milagres, aleluia. Viram a sua morte, aleluia. Mas também viram a sua ressurreição, aleluia. Oh, glória! Um ser humano igual eu e você, de carne e osso, viu o nosso Cristo crucificado. Mas depois, no terceiro dia, ele também viu a sua grande vitória sobre a morte, aleluia. E já pensando nisso, essa variância das observações, a Bíblia deixou várias perspectivas diferentes daquele evento. E nós, ao observarmos qualquer evento material e físico, nós temos as nossas percepções. E talvez nós não sabemos o que é verdade. Será que a verdade está na Rede Globo? Será que a verdade, papai, está nos livros de filosofia? Será que a verdade ela está no conselho de um pai, no conselho de uma mãe? A próxima geração, a continuidade da promessa, parece que é intangível. Nós não conseguimos acessá-la, porque parece que tem uma nuvem enorme, uma câmara de vácuo enorme, com a TV falando uma coisa, a cultura falando outra. Eu queria deixar para os irmãos uma pequena reflexão. A palavra cultura tem a mesma origem etimológica da palavra cultivar, que também tem a mesma origem etimológica da palavra culto, ou prestar culto a alguma coisa. Portanto, cultura é um tipo de culto. Existe um ensaio eram os deuses americanos, American Gods, que ilustra muito bem isso. A TV se torna um deus, a internet se torna outro deus, a música se torna outro deus, porque as pessoas têm altares dentro de suas casas, as pessoas têm lugares onde põem em destaque aquelas figuras de ação, com nomes, o Homem de Ferro, o Superman tem lá uma estatueta, ela põe num lugar em destaque da sua casa, ela põe ali uma iluminação especial, e aquilo se torna um altar de adoração. É uma brincadeira pensar dessa forma. A gente pode imaginar que lá, quando Deus fala no seu mandamento, fala assim, olha, não fará para si imagem de escultura, nem do céu, nem da terra, nem das profundezas, e não as prestará culto. A gente pode imaginar que é um grande pecado contra Deus consumir peças de cultura. Mas Paulo também adverte que nós estamos rodeados por essas coisas porque nós ainda estamos no mundo. Nós só não teremos mais contato com a cultura secular depois que nós fomos levados para a glória. Agora, a única coisa que nós não podemos, como cristãos, é trocar a verdade de Deus pela verdade do mundo, aleluia. Nós temos que aprender a colocar lentes espirituais. Nós temos que aprender a enxergar as pessoas com olhos espirituais. Aprender a olhar para o nosso próximo, que está aqui do nosso lado. E olhar, esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Esse é um grande varão. O meu filho vai ser salvo, aleluia. Porque pela cultura secular, pela novela das frutinhas que está circulando agora na rede social, toda mulher é uma potencial traidora. Todo homem é um potencial traidor. E Cristo fala que nós somos lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Aleluia! Não se deixe levar pela mentira de Satanás, dizendo que você não é nada. Dizendo que você é só poeira cósmica. Que você vai ter essa vida, vai passar e nada vai ficar. Que você morre para as coisas ou as coisas morrem para você. Eu quero dizer para você que existe uma palavra de vida eterna para você. Aleluia! E essa palavra se concretiza no derramar do Espírito que acontece em Atos dos Apóstolos. Aleluia! É ali o início
da sequência do que foi pregado no domingo passado. É aqui que começa o cristianismo, aleluia. Não foi o fim de alguma coisa, mas foi o começo. Talvez tenha sido um dia como esse, que Deus se demonstrou, o Espírito Santo foi derramado, aleluia. Assim como foi para o na fundação do movimento pentecostal, cuja qual nós seguimos. Esse grande movimento que foi trazido ao Brasil por Daniel Berg e Gunnar Wingre e fundada a Assembleia de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, amigo. Na rede social ainda é dito, ainda é mostrado o culto secular, o culto da Umbanda, o culto de outras religiões, e as pessoas têm confundido com aquilo que se propaga na rede social sobre a nossa religião. Uma vez, nós fomos fazer um serviço profissionalmente dentro de uma casa como essa, de Umbanda, e eu cheguei em casa todo confuso. A gente foi fazer fotografia e filmagem há muitos anos atrás, e eu cheguei todo confuso, fui falar com o papai, é muito parecido. Tinha gente rodando lá, tinha gente fazendo a egípcia, tinha gente pulando. Aí estava sentado meu pai e meu tio Marco, que está ali. E graças a Deus, pela bondade do Espírito Santo, colocaram juízo na minha cabeça. Os dois olharam para mim e falaram assim: Mateus, é parecido sim. É parecido porque é uma manifestação espiritual naquilo que é carnal. E essa manifestação dentro do corpo, dentro dessa carne, a pessoa não se contém, a pessoa pula, a pessoa roda, a pessoa faz várias demonstrações ali, físicas. Só que na igreja, na Assembleia de Deus onde eu fui criado, na igreja Vitória Só em Cristo, eu nunca vi ninguém pedir cigarro, eu nunca vi ninguém pedir bebida alcoólica para beber, eu nunca vi ninguém se comportar como criança, fazer gesto lascivo. Aqui é diferente. Em nome de Jesus, nós temos que voltar a ter convicção e certeza da verdade de Cristo, porque com nós é diferente, aleluia. Conosco é diferente. Jesus Cristo veio até nós e deixou o Espírito Santo. A coisa mais linda que tinha na minha vida era quando nós começávamos com esse louvor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E depois ajoelhávamos para orar em família. E daqui a pouco começa, meu Deus, começa a falar em língua, começa uma sensação gostosa, começa a subir um fogo no coração. E depois desse fogo subindo pelo coração, as palavras, gemidos inexprimíveis, aleluia, oh glória, é a coisa mais linda que tem. E hoje em dia as pessoas estão inebriadas, olham para a verdade de Cristo e se confundem com a mundaneidade, acham que o que tem lá é igual ao que tem aqui, mas não é. O que nós temos é especial, o nosso relacionamento é único, aleluia, oh glória, nosso relacionamento é especial com Deus. Nós temos que voltar a ter verdade e convicção daquilo que falamos, aleluia. E como que nós trazemos essa verdade? É enfrentando tudo. A nossa convicção está tão fraca que a gente chega num ambiente de faculdade, a pessoa fala A, você fala B, você está errado. Uma pessoa com cabelo azul, todo pintado, chega para você, para um pai de família, aponta o dedo na cara dele e fala: você é um potencial isso, você é ista, você é um potencial, não vou falar a palavra, porque você é homem, e você se apequena diante disso. Eu quero contar a história para vocês de um grande homem que através da vida dele houve uma grande continuidade de promessa. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, dos 56 ao 60, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem
que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Aleluia, olha a continuidade. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que no momento derradeiro de Estevão, quando todas as vozes estavam contra ele, quando não era só uma pessoa de cabelo estranho na faculdade, quando não era só uma roda de chocarrice no serviço, quando não era só aquele vizinho fofoqueiro falando contra a vida dele, ali havia perigo de morte, ali havia uma situação de morte. Ele poderia ter visto, Deus deu dom de visão para ele naquele momento. Ele poderia ter visto e ficado calado. Ele poderia ter visto e se apequenado. Mas com uma última provocação do Espírito Santo, ele levanta as mãos e diz: eis que vejo o céu aberto. Aleluia! Oh, glória! Só quem acredita, aleluia! E deixo convosco a verdade. Aleluia! Deixo convosco a verdade, que é a verdade do Espírito Santo de Deus. Pedro cai aos pés, Estevão cai aos pés de Saulo. E para quem achou que acabou aquele ministério, Deus pega o seu grande opositor e transforma em homem de Deus. Transformou no menor, transformou em pau, aleluia! Oh, glória! Talvez aquela pessoa que te persegue, que fala: não vai dar, é impossível, esse aí, você vai pregar. Eu quero dizer para você que eu não venho pregar o evangelho do mateusismo, do marcelismo, do paulismo. Eu prego o cristianismo, aleluia! A mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. Eu tenho plena convicção daquilo que falo, aleluia! O único que pode dar autoridade para um homem falar da grande verdade é Cristo. Não importa a forma como você está, infelizmente, nós, através do secularismo, da liquidez das coisas, da nossa história, das nossas dores, das coisas que passamos, a gente às vezes tem vergonha, papai, de chegar num ambiente e falar: Deus, Jesus te ama, vai com Deus, eu te amo em Cristo Jesus, você vai ser homem de Deus, você vai ser mulher de Deus, você vai ser servo do Senhor, aleluia. Nos falta convicção para dizer essas coisas. Eu queria deixar um pequeno testemunho com os irmãos. Eu estava num momento como esse, em 2018. Meu avô, infelizmente, tinha acabado de falecer. E todos nós temos um testemunho sobre isso. Todos nós vimos os momentos finais do meu avô. Cada um teve a sua percepção. E para mim foi terrível. Porque às quartas-feiras, quando eu voltava da faculdade, meu avô estava sentado na sala, terminando de assistir o jogo do Santos. E ele era a pessoa que me recebia em casa. Acho que eu nunca falei isso para ninguém. Eu falava: e aí, filho, chegou do serviço? Eu tenho muito orgulho de você. Amém, graças a Deus. Vovô te ama. Aquelas poucas palavras, esses gestos singelos me faziam uma falta tão grande. Eu fiquei perdido durante muitos meses, assim, perguntando por que o Deus da cura, o Deus da verdade,
eu tinha livrado meu avô daquela situação. E aí, um momento de maior escuridão, onde parecia que aquela madrugada não ia passar, um choro absurdo no meu coração, uma opressão espiritual. Eu deitava na minha cama, eu sentia uma opressão do lado de fora da minha porta. Eu pensei assim, eu vou casar. Eu tô com um pouco problema mesmo. Aí falei com a minha esposa, minha digníssima esposa. A gente começou a aprontar as coisas para o casamento. Falamos com meu pai, com a minha mãe. Meu pai tomou um susto na hora. Mas foi firme, ó, tá na hora de casar mesmo. Falei com a minha sogra, com o meu sogro. E num culto de domingo, se eu não me engano, vim, sentei naquele banco ali, aqui nessa igreja. O pastor Paulo, cheio do Espírito Santo, com a maior calma do mundo, falou: Matheus, filho, tá na hora de casar. Aleluia. E Deus vai preparar tudo. E eu que estava com pouco problema, não sabia muito como é que ia ser o futuro, pensava comigo e falava com a minha esposa: daqui uns 5 anos a gente pensa em ter um neném, ter uma filha e tal. Eu sei que é meio tarde, mas... Aí o pastor, na revelação, falou: ó, e outra coisa, Deus tá falando um negócio pra você aqui. Nem que esse negócio de depois de 5, 6 anos, não. É quando Deus mandar. Só falo isso. Graças a Deus. Esses dias atrás, eu estava nos momentos mais difíceis, irmão. Uma luta muito grande. Logo depois que o pastor me convidou a pregar, na quinta-feira minha esposa foi furtada. A gente não sabia de onde ia tirar dinheiro para comprar um aparelho de celular novo. Eu estava na sala, chorando, triste. Minha filha vem, pega no meu rosto assim. A minha filha pega no meu rosto e fala: Papai Jesus te ama. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. A promessa que foi feita se cumpriu. A minha neném veio. Eu, com o primeiro ano de casamento, vem a minha filha. Mal pensa que Deus me deu. E Deus já tinha mostrado um sonho para o meu sogro Ivan, que infelizmente Deus já o recolheu para a sua glória. Falou: eu sonhei com uma menininha, com um cabelinho preso de lado. Aí veio o primeiro ultrassom: é menino? Ele falou: o sonho não estava muito certo não. Fala: Deus revela em sonho. E nasce a minha filha, Manuela, Deus conosco, aleluia. Esse é um pequeno testemunho para fortalecer a fé dos irmãos, porque no momento onde eu estava mais triste, mais infeliz, uma perda emenda, um buraco no peito enorme, eu escolhi colocar os pés no chão e avançar. Avançar para um caminho certo, mas ainda com os detalhes não acertados. E aquela promessa que foi feita de que Deus iria preparar tudo, assim o foi. Deus preparou tudo do momento inicial até o sim, até o aceito. Eu me inflamei com o testemunho de um irmão que eu tinha ouvido há muitos anos atrás. Eu me inflamei, eu falei: eu vou fazer essa loucura. Peguei minha mulher, fui para Casas Bahia, lá do Shopping Center Norte. Quem conhece sabe que lá é mais chique, né? Pensa, 2 doidos orando nas coisas. Senhor, meu Deus, essa geladeira que eu quero. E tá lá, irmão. Aleluia. Meu Deus, essa é a mesa que eu quero. Aí minha dona Silvana, qual mesa que vocês querem? Aleluia. E nós assim recebemos tudo da parte de Deus. Então eu quero dizer uma coisa. Que às vezes parece que o caminho é nebuloso, irmão. O caminho é difícil, o caminho é estreito. Mas quando nós temos retidão e certeza de propósito, Deus move céus e mares ao nosso favor. Aleluia. Glórias a Deus. No momento derradeiro de Estevão, Saulo foi testemunha ocular. E dali nasceu um dos maiores ministérios
Um dos maiores mestres que o mundo já viu. Na vida de Paulo se concretizou uma das frases que eu achei uma das mais lindas. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Eu, como pai de família, só quero honrar essa pequena palavra. Esses pequenos versos. Eu faço de tudo para tentar honrar com isso. Essa frase estava escrita do meu outro avô, pastor José. Estava escrita na coroa de flores. Eu olhava para aquilo, eu me emocionava, eu falava amém. Aleluia. Eu olhava para o lado e eu via toda a minha família em pranto. Quando o caixão foi sendo levado para a sepultura, eu olhei para o céu, parecia que Deus estava lá. Os céus estavam abertos, irmão. Aqui no Parque dos Pinheiros, quem conhece sabe, a coisa mais linda. Um sol quentinho. E eu vi o meu avô se despedindo. Eu falei, nossa, eu quero isso. Eu quero poder deixar minha filha em boas mãos. Eu quero que o Espírito Santo seja forte na vida dela, seja presente com ela. Aleluia. Eu quero ver a continuidade da minha geração. Aleluia. Oh, meu Deus, não tem honra maior para um pai do que ver os seus filhos nos caminhos do Senhor. Não tem honra maior para um pai cristão do que ver seus filhos nos caminhos de Deus. Só que às vezes, irmão, Satanás entra através do secularismo e começa a colocar dúvida no nosso coração. Começa a colocar incerteza no nosso coração. Nós começamos a olhar para um homem de Deus que está do nosso lado e começamos a pensar, esse daí não tem jeito. Esse daí não tem futuro. Esse daí daqui, desse ano não passa. Satanás sopra todo tipo de maldade no nosso ouvido. E nós damos lugar para isso. Eu convido os irmãos hoje a colocar as lentes do Espírito Santo nos olhos. Olhar para aquela pessoa que precisa da palavra. E falar, Deus te ama. Jesus te ama. O Espírito Santo vai ser sacudido na sua vida. Aleluia. Satanás não vai tocar na sua vida. Porque eu estou aqui para orar por você. Aleluia. Não deixe o secularismo te tirar a certeza do Evangelho. Não deixe Satanás colocar dúvida e enebriar a sua visão. Nós todos somos potenciais homens e mulheres de Deus. E nós seremos mais uma geração sacudida e transbordante do Espírito Santo. Todos nós temos o potencial de sermos melhores. Todos nós temos o potencial de fazer o bem. Deus, no alto da sua justiça, pedia sangue, porque nós nos desviamos, deixamos a verdade de Deus de lado e nos inflamamos com paixões infames. Mas aí, a justiça de Deus querendo atacar, querendo destruir com essa geração, e o amor de Deus se põe na frente da bala perdida. Eles não, aleluia. Eles não, aleluia. Esses são meus filhos amados. Cristo olha para nós com piedade. Cristo olha para nós não para aquilo que nós estamos fazendo, mas por aquilo que nós podemos fazer. Aleluia! Cristo olha para nós como potenciais homens de Deus, que vamos dar continuidade ao que foi feito. Continuidade na nossa geração. Continuidade da palavra. Continuidade do derramar do Espírito. Aleluia! Atos dos Apóstolos não foi um cenário isolado. Ali foi o início de uma geração que vai impactar o mundo. Acredite nisso. Nessa noite auspiciosa, não é só mais um dia, mas é o primeiro dia. Aleluia! Acredite no que eu estou te falando, aleluia. Há alguns anos atrás, 1971, os nossos queridos irmão Bill Gaither e Gloria Gaither, viviam nos Estados Unidos. E eles observaram o cenário daquele país.
Guerra do Vietnã, estourando. Feminismo muito forte. Rousseau, né? Descartes, grandes filósofos. Pregando liberalismo, libertinagem sexual. Pregando contra os nossos valores. E eles já tinham alguns filhos e filhas, mas eles viram que o próximo filho, Benjamin Gates, nasceria num cenário de completa destruição. Um cenário terrível, meus irmãos. Feminismo, todo o ismo do mundo. E aí, Deus deu a eles uma canção que eu acho a mais linda. O hino intitulado por Because He Lives. Porque Ele vive. É um louvor que uma vez, quando meu avô ainda estava debilitado, eu estava cantando esse louvor no quarto com meu irmão. Chegou meu avô já todo fraquinho, colocou a mão na porta e começou a cantar junto com a gente. Eu queria convidar os irmãos a cantar comigo essa noite. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a glória está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia! Porque Ele vive, temor não há. Oh, glória! Mas eu vencerei, eu sei que a minha vida, oh, glória! Está nas mãos do meu Jesus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Porque Ele vive. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Mas eu bem sei, eu sei a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia.
Oh, glória. Glória. Aleluia. Peça a Deus em oração, irmão. As pessoas da sua família são bênçãos na sua vida. Nós não seríamos nada sem a continuidade da promessa. Nós não seríamos nada se Cristo, pela sua bondade, não tivesse deixado conosco o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu queria nesse momento, com licença do pastor Paulinho, perguntar se aqui entre nós existe alguma pessoa que, se por algum motivo da vida ainda não aceitou a Jesus Cristo ou queira se reconciliar com Cristo. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, para que o pastor possa orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com Cristo, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui que foi impactado por essa verdade? Alguém faça assim com a sua mão. Amém. Se não tem ninguém, eu agradeço aos irmãos a oportunidade que cada um de nós possa ir para casa impactado por essa mensagem. E as palmas honram e glorificam o nome do Senhor Jesus. Amém. Posso crer no amanhã, porque viver não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! 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 Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Ô, pastor Yolanda, eu gostaria que você fosse lá, pegasse um pano, porque está cheio de baba ali no chão, ali, ó. Aleluia. É só lá não, aqui também. Aqui também. Aleluia. Aleluia. Ai, que maravilha. Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Quando eu chamei o Mateus, eu quis titubear mais. Né? Mas não teve jeito. Eu falei, então, você vai contar o testemunho, você vai pregar. Aí. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Deus está levantando homens de Deus. Deus está levantando homens e mulheres de Deus. Eu costumo dizer sempre para o casal aqui, né? Eu fico maravilhado com a inteligência do Mateus. Ele é muito inteligente. A esposa dele, levanta a mão aí, levanta a mão. Olha lá como ele é inteligente. Olha, ele soube escolher, olha que menina bonita. Tá vendo? Tá vendo? Ele é muito inteligente, muito esperto. Graças a Deus, a filhinha tá linda, viu? Nossa, ela tá uma princesa, uma princesa. Graças a Deus. Pastor Hermes,
Vem, vamos trabalhar um pouquinho. Você ultimamente está me abandonando. Você está me abandonando. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Que se eu começar a falar aqui, irmão, aí vai complicar e a gente vai dar lugar, porque está muita unção aqui, sabe? E Deus, Ele é muito bom. Vou reservar para outro dia, porque eu sei que Deus quer falar com muitas vidas aqui. Então, vamos orar. É melhor eu ficar quietinho, porque senão esse culto não termina hoje. Glória a Deus. Meus irmãos, saudação de paz. Amém. Lembrando que quarta-feira agora nós temos culto de prosperidade. Sexta-feira nós temos culto de libertação. Sábado nós temos culto dos guerreiros da fé. Amém. E domingo, culto da família. Amém. Essa é a nossa programação semanal. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus de Israel, Rei de todo o universo, a tua palavra dura para todos sempre. E meu Deus, diante dessa apresentação gloriosa, meu Pai, que nós queremos render gratidão ao Senhor nesta hora. Agradecemos, meu Deus, ao Senhor, meu Deus, por todos os teus feitos, meu Deus, neste culto de hoje, meu Pai. Pelos louvores, pelas orações e principalmente, meu Deus, pela palavra dos céus, meu Deus, que o Senhor nos enviou neste momento. Pai, nós queremos pedir ao Senhor para que o Senhor abençoe a vida de cada um dos presentes. Que o Senhor, meu Deus, conceda uma semana rica, abençoada, próspera, meu Deus, mas principalmente cheia de paz e cheia da tua presença. Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós queremos te agradecer e pedir, meu Deus, para que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos os nossos vizinhos. Para que o Senhor, meu Deus, abençoe os nossos pastores, presidentes, cada departamento, meu Deus, desta casa, cada membro, cada obreiro, meu Pai. Que o Senhor abençoe poderosamente em o nome do Senhor Jesus. E a igreja diga, aplauda bem forte, amém? Aleluia, irmãos. É o seguinte, nós temos que apresentar uma criança e acabou, em vez de me avisarem, a pastora falou lá em casa. Mas aí a gente chega aqui e acaba, né? O Zenta é fogo, pastor, o Zenta é fogo. Quando você está na paz do Zenta, você não lembra de tudo. Agora, você já pensou no 70, então? Amém? Quer chamar a família aqui? Por favor. Suba aqui, por gentileza. Eita. Aleluia. Graças a Deus. Eles gostam de me fazer eu ficar tremendo aqui. Porque para apresentar uma criança, para mim, é uma honra muito grande. Muito grande. Ô Cleiton, desculpa, perdoa, né? Ai. Deixa eu falar para você. A pastora estava preparando o certificado lá. Aí como deu um problema na câmara, nós vamos trazer essa semana e vai entregar o certificado. Ele, tá bom? Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos, Deus ordenou a família como uma instituição divina desde o começo da humanidade. Os filhos são herança que o Senhor tem confiado ao cuidado de seus pais. Portanto, os pais têm perante Deus e a sociedade a responsabilidade de velar pelos seus filhos, dando testemunho de que Cristo é Rei e Senhor sobre nossa vida. Eu quero aqui agradecer por essa honra que vocês estão me concedendo de poder estar apresentando essa criança ao Senhor.
Esse é um passo muito importante. Mãe, que você está dando. Que você está dando é muito importante. E eu louvo a Deus, sabe, pela sua atitude. Porque que eu falo para mim é muito complicado apresentar uma criança, porque é uma responsabilidade sobrenatural. Porque vem um exemplo de Maria e José quando levou Jesus até o sacerdote, entregou na mão do sacerdote para apresentar Jesus, que já era Deus, ao Senhor. Então é uma responsabilidade muito grande. Amém? Amém? Vou perguntar para vocês respondem. Diante de Deus e desta testemunha, vocês prometem criar esta criança no temor do Senhor? Sim. Sim. Vamos falar aí. Sim, Vocês ouviram aí? prometemos. Ninguém ouviu. Vamos lá. Sim. Sim. Apresentando. Sim, prometemos. Vocês prometem, além disso, guiá-la diariamente no pleno conhecimento do caminho do Senhor? Sim, prometemos. Rapaz, você tem uma voz bonita. Solta essa voz aí, rapaz. Aí, Mateus. Aí, tá vendo? Pode mostrar. Vocês prometem instruí-la para que conheça a Cristo como seu Salvador pessoal? Sim, prometemos. Prometem, enquanto estiver sob o controle de vocês, dar a esta criatura um exemplo sólido e piedoso da vida cristã? Sim, prometemos. Vocês apresentam esta criança em solene e sincera dedicação a Deus? Sim, apresentamos. Olha lá, sim, apresentamos. Sim, apresentamos. Ô, mamãe. Sim, apresentamos. Amém. Amém. Vocês prometem dedicar, criar esta criança na doutrina e nos ensinamentos da Santa Palavra de Deus? Sim. Amém. Baseando-me no fato de vocês terem prometido diante de Deus e desta congregação dedicar esta criança a Deus e a terem afirmado com suas próprias palavras, eu os exorto a se dedicar a esta sagrada obrigação com sabedoria e perseverança. Aleluia. Direciona tuas mãos para cá. Pai querido, amado Senhor, em nome do teu Filho amado e maravilhoso Jesus Cristo, a tua filha, meu Pai querido, Pai amado, trouxe essa criança, meu Pai, até o teu tempo, meu Pai. E entregou nas minhas mãos para que eu possa, meu Pai querido, apresentar ela ao Senhor, meu Pai. E neste momento, meu Pai, eu levanto essa criança aqui, meu Pai, nas minhas mãos, apresentando ela ao Senhor e consagrando ela ao Senhor também, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai querido, venha ajudar esta família a criar esta criança, meu Pai, nos teus caminhos, Senhor. Fortalece essa mãe, capacita ela, ajuda ela e todos da família dela, meu Pai, para que essa criança possa crescer, meu Pai, dentro de um lar abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Aleluia. Importam as Aleluia. circunstâncias. Louva a Deus pela vida do titio e da mamãe. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que vieram hoje à casa do Pai. Que nosso Pai Celestial possa conceder todos os desejos do coração de vocês. Que nosso Pai Celestial venha dar uma semana de paz, de alegria, amor
felicidade, prosperidade espiritual, prosperidade financeira também. Porque o nosso Pai, Ele tem grandes promessas nas nossas vidas. E as promessas dele são muitas. Eu, quando não era evangélico, chegaram e apresentaram a Bíblia para mim e falaram para mim. Já falei, Paulinho, você sabe que dentro desse livro tem mais de 8.000 promessas de Deus para você? Eu falei, não. Ele falou, pois tem. Eu falei, então quero conhecer. E graças a Deus, hoje eu estou aqui para honrar esse Deus de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Agora estende as tuas mãos assim. Pai amado, eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Porque eu sei, meu Pai querido, que esse culto, meu Pai, estava já marcado há muitos e muitos tempos, meu Pai, na tua agenda, meu Pai. No qual hoje, meu Pai querido, Pai amado, teu filho, meu Pai, o Mateus, meu Pai. Senhor, ele veio a este lugar, meu Pai querido, Pai amado, com tanto amor, meu Pai, com tanto carinho, com tanta alegria, meu Pai. E com temor também, meu Pai. E hoje aqui, meu Pai querido, o Senhor usou ele poderosamente, meu Pai. Para falar conosco, meu Pai, através da tua palavra, meu Pai. Através do testemunho da vida dele, Pai. Que o Senhor venha continuar usando, meu Pai, ele, meu Pai, e a esposa dele, meu Pai. Ah, Senhor amado, fortalece eles, coloca o exército de anjo acampado, meu Pai, do lado deles, da casa deles, aonde quer que eles forem, meu Pai. Que o Senhor esteja cuidando deles. Eu também peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor coloque o anjo, meu Pai, acampado do lado de cada um que aqui está, meu Pai. Saindo daqui, quando for para a casa deles, quando for trabalhar. Ah, Senhor amado, dá ordem aos teus anjos, meu Pai, em respeito de cada um aqui, meu Pai. Para livrar, meu Pai, do homem malvado, do homem covarde, do homem violento e do homem fraudulento, Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor preparou, meu Pai, as ricas bênçãos para cada um que aqui está. E também, meu Pai, para cada família representada aqui nessa noite. E abençoa, meu Pai, os nossos irmãos da direita, da esquerda, de trás e de frente. Ah, Senhor amado, a tua filha que abriu esse culto, teus filhos que entoaram os louvores ao Senhor. Em nome de Jesus, e que a graça, a doce consolação desse Espírito Santo maravilhoso, desse Espírito Santo tão lindo, esse Espírito Santo gostoso, esse Espírito Santo que excede todo entendimento, esteja com todos, desde agora e para todos sempre. A igreja do Papai diz, amém. As palmas louvam e engrandece ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a amada igreja. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar mais lento alguém de novo.